Opa, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, professor. Nós vamos fazer uma apresentação sobre transformações geométricas em computação gráfica e robótica. A dupla que vai apresentar o trabalho são João Gonçalves Paz Nunes e Juan Oliveira de Jesus. Bom, aqui temos uma breve introdução da apresentação dos slides, né? Em que nós vamos falar das transformações geométricas em computação gráfica e robótica e a utilização da matemática aplicada tanto para a engenharia quanto para as ciências da computação, da tecnologia como um todo. E a gente também vai dar uma ênfase da importância da álgebra linear para todas essas áreas do conhecimento, inclusive na computação gráfica. Bom, o nosso problema que a gente vai resolver aqui no trabalho, como utilizar as transformações para criar um movimento de 3 dimensões na tela. Porque basicamente toda tela que a gente está vendo quando a gente ou joga videogame ou assiste uma animação, vê efeitos especiais, né, de ponta de vários filmes, nós estamos olhando para uma imagem em 2D. E o nosso problema, né, o nosso desafio é fazer com que uma imagem 2D se pareça para os nossos olhos humanos uma imagem 3D. E nós vamos mostrar quais são as técnicas utilizadas para poder fazer esse efeito 3D para os seres humanos conseguirem interpretar a imagem 2D como 3D. Bom, aqui nós temos uns tópicos, né, separados da nossa apresentação. Então nós vamos começar falando do conceito, depois vamos falar dos tipos de transformações geométricas, nós vamos mostrar a aplicação para robótica e nós vamos fazer a aplicação, que vai ser com a imagem de um donut no terminal de um computador. E o que são transformações geométricas, né? Basicamente, uma transformação geométrica é você mudar uma imagem de lugar, falando de uma forma bem simplificada, assim, bem leiga, podemos dizer assim, mudar uma imagem de lugar e obter uma nova imagem a partir da imagem que você mudou de lugar. Bom, existem alguns tipos de transformações utilizados e aplicadas na computação gráfica. Dentre eles, nós temos a translação, que é basicamente você movimentar uma imagem de um ponto específico para outro. Nós temos a transformação de escala, que é aumentar, é distorcer a imagem, né? Aumentar, diminuir. E nós temos a transformação de rotação, que é basicamente você girar, entre aspas, assim, girar a imagem em torno de algum eixo à sua escolha. Bom, aqui nós temos um exemplo de transformação de translação, certo? Podemos ver aqui bem claramente assim que nós estamos movimentando o buzinho verde e azul no eixo XY, que dá a impressão do cubo estar se movimentando, certo? Da esquerda para a direita. Isso matematicamente pode ser representado por essa pequena conta aqui embaixo, de modo que nós temos o ponto inicial, né, digamos, coordenadas x, y, e se nós somarmos, né, um vetor t a elas, nós vamos obter uma nova posição, que é justamente a segunda posição da estrela, né? Isso pode ser representado por essa pequena expressãozinha matemática aqui no e por essa pequena equação de vetores, onde P' é a posição que nós queremos chegar no final, P a posição inicial e T justamente a soma, né, dessas novas coordenadas, desses novos valores que vão nos dar o valor de P' quando somados com P. Agora nós temos um exemplo da transformação de escala, que é você distorcer uma imagem para dar a impressão de amplitude, né, ou de diminuição da imagem assim, como um todo. Mostramos aqui na imagem da direita que não necessariamente pode ficar uma imagem perfeita, pode haver alguma distorção nessa imagem. É que basicamente a gente pode representar isso por meio de uma multiplicação de matrizes, digamos assim. Então, nós temos uma matriz quadrada 2 por 2, né? E multiplicando ela por uma matriz coluna XY, com aqueles valores que foram atribuídos, por exemplo, nós queremos aumentar a imagem em 2 unidades no eixo X, mantendo ela com o mesmo tamanho no eixo Y. Ou seja, nós podemos multiplicar por 1, já que nós queremos o mesmo tamanho dela no eixo Y. E se nós queremos o dobro dela no eixo X,
basta multiplicarmos por 2, né? Isso nós podemos representar através dessa multiplicação dessas matrizes e obtemos essa segunda imagem, esse retângulo, em que no eixo X, a sua largura, digamos assim, foi aumentada em 2 vezes. E agora aqui nós temos o último exemplo, né? Que é a transformação de rotação, que basicamente consiste em você escolher um eixo em específico para poder rotacionar a imagem e obter uma imagem diferente. Aqui no nosso exemplo estamos usando uma peça de xadrez, né? O bispo, e que ele está girando no eixo X e saindo do plano XY e ficando paralelo ao plano XZ. Bom, essas matrizes de rotação do lado direito da tela vão ser mais especificadas no problema, mas aqui é só um exemplo dela. Por exemplo, ali é num plano 2D, né, onde nós temos apenas x, y, e nós temos uma matriz de rotação no eixo Z, que no caso seria num plano 3D, né, no espaço, que é representado logo pela matriz abaixo. Bom, na robótica e na mecatrônica, essas transformações geométricas estão muito presentes, principalmente no que tange a movimentação, por exemplo, de braços mecânicos, orientação de robôs em um determinado espaço. Bom, aqui nós temos apenas uma comparação, né? Por exemplo, hoje no setor de logística são utilizados muito desses pequenos robôs que eles conseguem movimentar as coisas, organizar o estoque, e disso tudo de forma automatizada. E ele vai funcionar utilizando basicamente duas orientações. Ele vai considerar o espaço em que ele está, a região, por exemplo, o galpão que ele está, tendo um espaço, isso tudo é pré-programado nele. E para ele se orientar, para ele se movimentar, ele vai considerar o próprio eixo dele. Ele vai ter um próprio eixo, digamos assim, de 3 dimensões, um eixo x, y, z, onde ele vai rotacionar e se movimentar ou escolher a direção que ele quer ir através disso, né? Geralmente, em alguns casos, quando nós estamos tratando, por exemplo, da área em que ele está inscrito, eixos como o eixo Z, eles são tratados como, por exemplo, a altura que um determinado objeto está, e a partir disso, usando os eixos X e Y, eles conseguem se mexer. É basicamente como, por exemplo, está mostrado nessa orientação espacial dessa mulher acima, né? Ela está inserida num espaço 3D, né, num espaço de 3 dimensões, como é o que é na vida real, e ele se movimenta baseado nessas orientações que são passadas para ele, além de utilizar o próprio eixo, ou seja, como se fosse o próprio corpo, digamos assim, para se movimentar. Aqui nós temos um pequeno exemplo, então, considerando, por exemplo, um plano 3D, né, um espaço 3D, um braço mecânico, vamos supor que nós queiramos, por exemplo, rotacionar ele em torno do eixo Z e fazer com que ele se movimente para frente um pouco. Então, isso pode ser exemplificado nessa primeira matriz, que é uma matriz de rotação em torno do eixo Z. E agora vamos supor, por exemplo, que queiramos fazer com que ele avance um pouco, com que esse mesmo braço vá para frente. Nesse caso, nós podemos usar, como exemplificado desse outro lado direito, né, nós temos o P inicial, né, que é o PI, e basicamente o PO vai funcionar como o ponto final, né, que é onde queremos chegar. Então, basicamente, esse ponto final vai ser o ponto inicial mais esse deslocamento que ele vai sofrer, né? Que pode ser representado, essa mesma equação pode ser representada por aquela equação com as matrizes logo ali no lado direito. Aqui nós temos um exemplo de um sistema adotado assim na mecatrônica, digamos assim, que é o BWTSG, que é basicamente eles atribuem o B à base, né? O W como se fosse o pulso ou o punho que vai segurar a ferramenta que é representada pelo T, isso tudo objetivando alcançar um objetivo, né, que é o G, que é o goal, ou seja, o objeto que vai ser manipulado e esse objeto vai estar em cima de uma estação, né, de trabalho, digamos assim. Então, todas essas coordenadas elas são pré-programadas, nesse caso, como a gente está trabalhando com rotações, né, entre esses eixos, nós usamos essas matrizes, né, de rotação, é um exemplo de um tipo de transformação geométrica que ela pode ocorrer em torno do eixo Z, do Y e do X, e são justamente essas matrizes. Nós vamos utilizar algumas delas para resolver o problema do Donut. Falando sobre o problema do Donut, o Donut.c foi criado em 2006, né? É basicamente um experimento de programação. Um dos objetivos dele era tentar fazer com que as pessoas entendessem a importância entre você trazer a matemática junto à programação, você combinar elas. E, claro, que ele vai muito além apenas de transformações geométricas, ele envolve vários outros conceitos, tanto de matemática como de programação,
Mas, para nosso caso, nós vamos tratar justamente das transformações geométricas que ele sofre. Bom, e aqui nós voltamos ao nosso problema, né? Como nós podemos causar esse efeito visual, esse efeito 3D, sendo que nós estamos olhando, na verdade, para uma tela, né? Que é como se fosse um plano 2D. Então, basicamente, se nós queremos renderizar, né, um objeto 3D em uma tela 2D, a gente projeta, como especificado aí, a cada ponto no espaço 3D, um plano localizado a z unidades de distância. Esse círculo onde está localizado esse z, né, esse círculo que está essa distância z do olho da pessoa passando pela tela, é justamente a região ali, esse círculo é a região onde vai ocorrer toda a nossa movimentação, onde nós queremos causar esse efeito 3D utilizando o Donut. E como estamos olhando de lado, nós só podemos ver os eixos Y e Z, mas a matemática ela vai funcionar da mesma forma para o eixo X, basta apenas, digamos assim, fingir que estamos de uma vista superior. E essa projeção, ela na verdade é fácil de obter, né? Basta observar que a origem, o ''Y'' e o ponto x, y e z, que é o ponto do Donut, formam um triângulo retângulo, e um triângulo retângulo semelhante é formado por x', y' e z', mesmo ponto. Assim, as proporções relativas, na verdade, elas são mantidas e podem ser obtidas através dessa mesma expressão que temos ao lado, né, de y' sobre z' ser igual a y sobre z, né? Se a gente fizer apenas uma simplificação, nós podemos considerar y' igual a y vezes z' sobre z, e aí a gente obtém, digamos assim, essas proporções, né? Essas proporções relativas, na verdade, elas são mantidas, não são alteradas. Isso contribui para que esse efeito seja causado na nossa mente, né? Então, por exemplo, para a gente criar um círculo de raio de 2 unidades, R2, a distância, no caso, entre o eixo Y com um raio R1, né, de uma unidade, a gente pode utilizar a segunda equação, né? E essa equação, que vai ser posteriormente utilizada para que a gente consiga rotacionar ele em torno do eixo Y, ela pode ser dada pela seguinte fórmula ao lado. Bom, aqui nós temos a rotação em torno do eixo Y, né? A rotação em torno do eixo Y ela vai ser dada por essa matriz, né, que já foi vista antes. É uma matriz de rotação em torno do eixo Y, baseado no ângulo que nós queremos. E, basicamente, a gente vai conseguir obter esse movimento ao utilizar ela e combinar ela com as coordenadas que nós vamos passar para ele, né? As coordenadas do nosso círculo, causando esse efeito de rotação em torno do eixo Y. Então, basicamente, combinando, né, as coordenadas foram dadas com essa matriz, nós conseguimos obter a coordenada em cada ponto dessa rotação, utilizando justamente essa matriz de rotação e auxilia nessa transformação geométrica, né, nessa mudança de posição da imagem em torno do eixo Y. Mas a gente não quer apenas, né, que ele rotacione em torno do eixo Y. Nós queremos que ele rotacione em torno do eixo X, do Y e do Z, causando aquele efeito que foi visto no início. Aquele efeito que foi visto no início, né? Então, para isso, basicamente, nós podemos multiplicar essas três matrizes, né? Ainda utilizando as coordenadas. Então, pegamos as coordenadas e combinamos com a multiplicação dessas três matrizes. E o movimento que a gente vai obter vai ser semelhante a esse, né? Dos donuts ele girando em torno dos três eixos. Com isso, a gente consegue esse efeito visual com numa tela 2D, nós conseguimos enxergar, na verdade, um objeto de 3 dimensões. Como foi já dito, esse problema ele envolve outros conceitos de computação, né? Por exemplo, a questão do sombreamento, além da codificação em si. Mas essa movimentação, a gente pode utilizar justamente as transformações geométricas para criar esse efeito 3D, tá vendo? Ou seja, é um objeto que nós estamos enxergando na nossa tela, que é em 2 dimensões, mas a gente está interpretando no nosso cérebro um objeto de 3 dimensões, o que causa esse efeito. Aqui nós temos os créditos, as nossas referências bibliográficas, e é isso. Obrigado.